Bom dia! Tá começando mais um Morning Call aqui no YouTube da Liberta, seu primeira hora onde a gente comenta os panoramas do mercado para o dia atual. Hoje, dia 17 de janeiro de 2023, comigo, Felipe Nogueira, assessor da Liberta. Olá, Felipe. Oi, tudo bem, pessoal de casa? Oi, Thay, como é que vocês estão? Bom, vamos começar falando de Estados Unidos. Ontem teve feriado por lá e os índices futuros já estão operando em queda nesta manhã. Obviamente, o mercado vai abrir aí ajustando posição, né? Já que como ontem as bolsas ficaram fechadas. E hoje a agenda econômica por lá é vazia, tá? Mas os investidores norte-americanos aí aguardam a divulgação hoje do relatório mensal da OPEP, eu diria que o fato mais relevante aí para sair no dia de hoje. Claro, a temporada de resultados que iniciou na sexta-feira passada continua por lá. A gente tem dois bancos aí importantes antes da abertura divulgando seus resultados, tá? Quer comentar alguma coisa de Estados Unidos, Felipe? Amanhã a gente tem, inclusive, livro bege saindo, certo? A gente tem livro bege, a gente tem também live para clientes da Liberta, exclusivo para clientes da Liberta com o Leandro Ruschel, Aproveitando que O a gente está Gregory falando aí de Estados Unidos, então vai já fica a dica. participar também. Eles vão falar um pouquinho do cenário macro, vão falar um pouquinho de como operar ETFs, BDR, não, ações, né, americanas, como que funcionam as plataformas, um pouco de tributação. Eu acho relevante essa questão do petróleo da OPEP, porque é um fator super importante para questões de inflação. Se a gente tem alguma decisão de corte, né, de produção, se a gente tem estoques mais baixos, né, tudo isso daí vai dificultar a queda da inflação e, consequentemente, o Fed vai determinar a partir dessa movimentação de inflação, por isso que o CPI, né, que é o medidor de inflação, é tão importante, Exato. vai determinar os próximos passos para corte ou não de taxa de juros. A Né? gente vem falando aí sobre o cenário norte-americano nos últimos morning calls, né? Então, até para não ficar tão repetitivo, porque É que parece tá que a tudo gente interligado. tá sempre falando a mesma coisa, mas é isso aí, né? A É, economia é isso aí. As coisas não acontecem de uma hora para outra. E só para lembrar também, hoje a gente tem um discurso de um Fed Boy às 5 da tarde, pode dar aí alguma fala interessante. o que chama atenção é a alta do Bitcoin, né? Que isso mostra que os investidores de fato estão com maior apetite a risco. Né? A gente vê o Fernando Ures fazendo um duplo carpado aqui no corredor de felicidade, né? Mas temos o Bitcoin aí a 21 mil dólares, 21.095 dólares, alta de 22,66%. Tem Ethereum com alta de 17%, sendo negociada a 1.559 dólares. Tá certo. Bom, bolsas europeias não reagiram à queda da inflação anual da Alemanha e seguem operando em baixa, em linha aí com os futuros em Nova York, tá? Deixa antes eu só mudar aqui, porque aqui na telinha para vocês deu problema. Deu problema ao vivo. É isso mesmo, gente. Enquanto Saiu isso, eu vou aqui. falar de Europa. Pode falar de Europa enquanto isso. Estoque 50 com uma queda de 0,27%, CAC 40 da França com uma queda de 0,19%, DAX 30 da Alemanha com uma queda de 0,19% e o FTSE 100 da Inglaterra com uma queda de 0,19%. Né? O que continua repercutindo por lá são os dados econômicos, obviamente. Né? A Alemanha ela fechou 2022 com uma queda da inflação, né? Um arrefecimento ali entre novembro e dezembro de 0,8%, e com isso ela fechou uma inflação anual de 8,6%. Tá, o que é positivo. Então a gente vê que algumas inflações ali começaram a ceder, não que a Christine Lagarde ela falou que, né, que provavelmente ainda a gente vai ter aumento de taxa de juros, né, vai para 3, 4% ali. Mas é legal ver que esses indicadores estão caindo muito em função também de um inverno menos rigoroso. E uma curiosidade, o preço do gás na Europa ela voltou para patamares, o preço voltou para patamares anteriores à guerra
Rússia e Ucrânia, né? Eles Interessante. negociaram com vários outros players, né? Teve a Alemanha fechando acordo lá de 30 anos com o Catar para fornecimento de gás, tem a Noruega aumentando o seu fornecimento para o continente europeu, para os outros países ali, a Finlândia, que tinha uma dependência de 95% das suas matrizes energéticas da Rússia, também diminuindo essa importância da Rússia. Então isso daí favoreceu com que essa inflação agora começasse de fato a ceder. Não consegui alterar o nosso rodapézinho aqui, até peço desculpas, acontece. Não vou deixar o programa aqui por causa disso, para chamar aqui o nosso esporte. Mas então vamos entrar em Ásia, porque eu diria que é o assunto aí mais importante do dia hoje, tá? Índice Nikkei fechou com alta de 1,23%. O Xangai Composite, o principal índice da China, fechou com alta de 0,12%. E o índice em Hong Kong fechou com queda de 0,78%, ou seja, sem uma direção única, e as bolsas fecharam mistas por lá. Porém, nessa madrugada, como a gente tinha anunciado ontem, que iriam sair diversos indicadores importantes na noite aí de ontem, a gente teve algumas respostas, eu diria aí, para a economia mundial, tá? A gente viu crescimento de 2,9% do PIB da China em 2022. Os analistas previam uma alta de 1,8%. A gente teve taxa de desemprego em 5,5% e vendas no varejo que saíram recuando 1,8% em dezembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2021. Realmente, os dados de crescimento do PIB, eles vieram acima, o que é uma notícia super positiva para a China, tá? Só que mesmo assim, muito menores do que o registrado do ano anterior, que é um fato bem relevante. Então, ao mesmo tempo que é um ponto positivo para a China, mesmo com todas as restrições que eles tiveram no país, eles ainda conseguiram atingir uma expectativa, e além da expectativa dos analistas, né? Mas ainda assim é um cenário um pouco preocupante, porém a gente tem algumas manchetes interessantes para destacar. A Money Times está com uma matéria aí dizendo: China teve pibinho no 4 tri, mas em 2023 vem pibão por aí. E a Capital Economics elevou a projeção de crescimento para a China em 2023 de 2% para 5,5%. Ou seja, acreditando que com essa reabertura comercial da China, né, com essa queda das restrições aí do país, da política de Covid zero, a gente pode ver ainda um crescimento em 2023 espetacular, eu diria, para a China. Concordo, Felipe? O mundo todo está apostando, eu acho, nessa recuperação de China. O Partido Comunista já foi enfático no sentido de que eles não vão ter mais política de Covid zero, né? Até curioso, né? Porque o pessoal defendia bastante o Covid zero, a política de Covid zero aqui no Brasil, né? Muitas brigas e tudo. Eles chegaram a um consenso agora de que não vão fazer mais, depois que a gente já teve toda uma mudança política forte em vários outros países. E provavelmente a gente vendo o movimento dos estrangeiros, né, eles estão com esse apetite a risco, eles estão indo para os países emergentes, eles estão, de certa forma, entrando em empresas exportadoras de commodities no Brasil, né? Não que eles estejam alheios a toda a questão política que está acontecendo por aqui, que a gente depois vai comentaria um pouquinho na pauta, mas provavelmente essas empresas de commodities elas venham a se beneficiar desse ciclo de alta uh, em função da China. E é até uma questão interessante, né? O pessoal, os economistas se questionaram bastante, aí já falando um pouquinho de Brasil, da política do Haddad, porque eles previram um endividamento menor do Estado, não pelo corte de gastos, mas sim pelo aumento de receita, né? Se a gente de fato entra em um ciclo de alta de commodities, eventualmente o governo pode dar a sorte de aumentar a arrecadação em função disso, né? Não por uma eficiência na gestão de gastos do governo, né? Então.
E foi a preocupação justamente com o fiscal, por causa de todo o debate de salário mínimo no dia de ontem, que a bolsa fechou em queda de 54. 1,54%, exatamente. Bom, obviamente isso e a queda, né, aí da Americanas e dos bancos acabou respingando aí em diversos bancos, o setor financeiro como um todo, essa questão da varejista. É. Essa Eu, novela da varejista eu que a gente tenho falou bastante números. ontem. É, Só aí para destacar, já que a gente falou do Haddad, o Haddad discursa hoje, se não me engano, às 9 da manhã, junto com a Marina Silva, no Fórum Econômico Mundial, lá em Davos. Comentamos ontem que o fórum iniciou no dia de ontem. Então a gente pode também aí ver, de repente, alguma fala importante do. A gente espera que ele anuncie algumas medidas econômicas do novo governo lá no fórum. Queres. Desculpa, eu tinha te interrompido, é, Felipe. não, Brasil, né? Vamos falar um pouquinho de Brasil ali, mas falando de Americanas, né? Por que que os bancos foram prejudicados e não foi a Americanas em si que trouxe a bolsa para baixo, mas sim o endividamento dos bancos em Americanas que trouxe o preço para baixo. A distribuição de dívida de 18,7 bilhões das Americanas estão divididas mais ou menos assim, tá? 4,8 bi para Bradesco, é o maior credor, Santander 3,7 bi, Itaú 3,4 bi, Safra 2,5 bi, o BTG 2,0 bi e Banco do Brasil 1,3 bi. E depois vem participações bem menores. Então, como o pessoal tem esse possível default, né? E aí, por que que o BTG estava querendo alegar ou impedir o processo judicial da Americanas? Porque quando você entra numa recuperação judicial, todos os prazos dos credores, né, e a possibilidade deles virem a recuperar a parte ali dos ativos, ela é suspensa. Tudo isso vai levar para negociação, né? Então, além do risco de default, você também perde um pouco essa liquidez, né, esse atingimento do patrimônio que está ali dentro da Americanas, né? Que tudo isso vai ser negociado em juízo, tá? É, acho que basicamente isso. Em relação à fala do Haddad, eu acho que também a gente tem um pronunciamento hoje super importante. Por quê? Porque é a discussão entre o mundo político com o mundo econômico, né? Especificamente sobre o salário mínimo. O Lula está querendo passar por cima do Haddad e provavelmente querem anunciar ali um salário mínimo de R$ 1.340. Não que eu seja contra o aumento do salário mínimo, né? Mas o problema é que a gente só gera riqueza se a gente tem uma geração de PIB, se a gente tem uma saúde financeira adequada, né? Ninguém consegue, por exemplo, eu falo sempre para os clientes, ninguém consegue ficar rico gastando, né? A gente precisa ter uma saúde, uma inteligência do que está entrando, o que, que a gente vai guardar. E o impacto desses R$ 1.340, né, talvez mais por medidas populistas, né, sem ter esse aumento de arrecadação de receita, efetivamente, isso daí pode levar a um comprometimento, um endividamento das contas públicas. E aí qual é o problema disso? A mesma coisa das americanas quando a gente achava que era apenas 20 bilhões. A dívida deveria estar no DRE e não no balanço, então o grau de alavancagem seria maior. Se o grau de alavancagem é maior, a taxa de empréstimo, né, para uma empresa dessa que está mais endividada vai ser maior, porque o risco de default, o risco de inadimplência é maior. Mesma coisa no Brasil. Se a gente tem menos arrecadação, a gente está gastando mais, está mais endividado, né, para a gente captar dinheiro através do tesouro, né, e quem paga a conta é o brasileiro, né, vai ser uma taxa mais alta. Né? Então isso daí vai aumentar o endividamento, então a gente está na casa dos 80% ali, de relação dívida pública PIB, o pessoal projetando já um aumento para casa dos 90% de relação de dívida pública PIB, então é isso daí que vai ser a pauta principal, acho, para os próximos meses aí. Concordo.
Entrando, e para finalizar na agenda do dia, a gente teve o índice geral de preço saindo agora às 8 da manhã, que subiu 0,05% em janeiro. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,36%. Como eu tinha comentado, então, os Estados Unidos, principalmente, aguarda o relatório mensal da OPEP, que sai agora às 9 da manhã. E a gente tem o pronunciamento do membro aí do FONC, que é às 5 horas da tarde. Essa é a agenda econômica mais relevante do dia. E ficamos por aqui. Só um adendozinho, um finalzinho. Notícia corporativa, Tá. C&A, movimentou bastante o mercado ontem também. Saiu a notícia de que provavelmente a Lojas Renner iria comprar a C&A. A gente viu a C&A disparando 11% e a Renner caindo 2%. O problema é que o presidente da C&A, quando entrevistado em Nova York ontem ainda sobre a situação, ele disse que não tem nenhuma negociação em curso, né? Então vamos acompanhar também. Mas basicamente isso, né? Tá bem. Tá Então bom. tá. Até amanhã, pessoal. Muito obrigada. E é isso aí. Bons trades, pessoal. Obrigado, tá? Obrigada. Tchau, tchau.